Eu vou fixar minha imagem para eu poder me ver melhor. Isso, agora ficou perfeito. Então, gente, vamos recomeçar aqui, né? Gravando a partir de agora. Então, o elástico sistêmico, ele é nada mais, nada menos do que o que ali? Do que todo o campo de relacionamento que aconteceu na minha família e que está em mim. Já está. Então, isso significa que você não é Maria, João, José, Pedro, porque você quer ser essa pessoa, mas você também é o seu próprio sistema. Entendeu? Então, você é aquilo que o seu avô, por exemplo, de alguma forma excluiu. Então, na hora que o vovô lá atrás excluiu alguma coisa, que ele na vida vai ficar reverberando entre as gerações. Até alguém dizer, tá bom, então vamos liberar essa pessoa que o vovô fez um mal, por exemplo, né? Então, tudo aquilo que aconteceu está, sim, na nossa memória sistêmica familiar. Então, nós somos seres sistêmicos. Eu não sou Elisângela porque eu quero ser Elisângela, mas em mim já contém o quê? Já contém toda a estrutura da minha família. E como as constelações familiares, ela trabalha com os relacionamentos humanos, então isso significa que ela... eu estou mandando aqui um link para uma pessoa, gente, que em mim já está tudo lá, o que foi, em especial, excluído, abandonado, negligenciado, colocado para fora do sistema. Então, tudo aquilo que é colocado como exclusão do sistema reverbera maior dentro do nosso corpo emocional. Ok? Então, elástico sistêmico, por isso que essa mentoria, o nome dela é elástico sistêmico, porque a gente vai estar o tempo todo naquela brincadeira da Xuxa mesmo, estica e puxa. Ora a gente vai para frente, resolve uma questão na nossa vida, quando a gente vê, a gente volta arremessado para dentro de um campo de falência, ou de tristeza, ou de depressão, tudo isso vai passar dentro da gente, porque às vezes a gente só quer nada mais, nada menos do que honrar um pai. Se um pai faliu muito e um filho olha para isso e diz assim, nossa, como é que eu vou ser rico ou feliz se o meu pai faliu tanto, né? Então, a alma humana vai dizer assim, eu não vou dar conta de ser feliz se meus antepassados faliram. Então, o que é que essa pessoa faz em vida? Ela cresce, começa a falir, para quê? Para a alma dela fazer isso aqui, ó. Ai, que alívio. Eu estou falindo igual o meu pai. É um desejo profundo que a gente, às vezes, não sabe detectar, porque a gente está no racional, mas isso está vibrando aonde, gente? No emocional. Ok? Então, eu vou, depois dessa abertura sobre o que é esse elástico sistêmico, eu vou adentrar agora dentro dessa teoria dos 4 quadrantes. Então, é o seguinte, vocês, vamos imaginar aqui vocês sentaram na frente de um computador e começaram a escrever um livro. Aí, escrevendo lá o livro, escrevendo. Aí vocês fazem a primeira impressão do livro, certo? Imprimiu o livro, você olhou, deixa eu ler meu próprio livro. Começou a ler o livro e vocês viram que tinha uma coisa que não estava coerente. Vocês podem fazer essa correção no próprio livro? Podem fazer, gente, se vocês quiserem. Ou teria que ir para algum canto para corrigir o que vocês viram aqui, palavras erradas no livro? Vocês acham que teria que ir para onde corrigir as palavras erradas que eu vi no livro que eu imprimi? Tem que ir na matriz, né? Tem que ir na matriz. Olha, logo Cíntia, né? A minha the best. Gente, Cíntia é uma pessoa assim, um anjo na minha vida. Eu sempre vou dizer isso até o fim. Que essa mulher fez o meu e-book do meu baralho sistêmico. Eu passei tudo para ela e ela foi lá e digitou tudo. Ficou a coisa mais linda do mundo. Então, ó, tem que ir lá na matriz. O livro impresso
ele é o físico. Ele é apenas a parte física. Só que se você detecta um defeito na parte física do teu livro, você não pode chegar... Gente, mandem aí os 10 bilhões de livros que eu imprimi, que eu vou corrigir palavra por palavra. Não vai poder fazer isso, vai dar muito trabalho. E não vai conseguir. Então, tem que ir lá na matriz. Eu tenho que voltar dentro do computador. Aí eu volto no meu computador, corrijo a palavra. Imprimi novamente. Vi outro defeito depois que eu imprimi 1000 livros. Vou ter que voltar novamente aonde? Na matriz do computador. Certo. Vou olhar tudo direito para não ter mais nenhum erro quando eu fizer a impressão. Só que para eu corrigir aquela palavra, eu precisei ir para onde? Para onde, gente? Para eu saber se aquela palavra estava certa ou errada? Para os meus pensamentos, as minhas ideias. Então, na hora que eu parei na frente do computador, eu disse, essa palavra aqui está com um acento a mais. Eu tive uma ideia e eu já sabia porque eu tinha aprendido aquela palavra. Então, primeiro, mental. Eu estou levando vocês para os 4 quadrantes sem vocês nem perceberem. Então, eu fui no meu quadrante mental. E aí eu falei assim, essa mesma. Então, eu vi. Então, meu quadrante mental foi lá, mais uma vez, na máquina, corrigiu a palavra, imprimi, e dessa vez está correto. Então, isso quer dizer o seguinte. E aí, Eli, onde é que a gente acessa o mundo das ideias? Como é que as pessoas conseguem ter uma ideia? Caramba, hoje eu vou vender gelo para pinguim. Isso é uma ideia, gente. É uma ideia, pode dar certo. Pode dar certo. Por mais que pinguim já esteja acostumado com gelo, ele gosta, ele só quer o habitat dele, mas se eu tiver uma boa palavra, uma boa narrativa, eu vou conseguir, de repente, vender gelo para pinguim. E de onde é ali que a gente busca esse mundo das ideias? A gente busca no nosso mundo espiritual. Uma pessoa que ela borbulha de ideias, essa pessoa é conectada ao maior. A gente pode chamar aqui de Deus, a gente pode chamar de amor maior, de grande consciência cósmica. Então, uma pessoa que teve a ideia de escrever um livro, ela se conectou ao mundo espiritual. E onde é que está esse mundo espiritual? Dentro de você. Então, nada está lá fora, nada. Nem se vocês procurarem ali para abrir uma constelação, eu vou ter a solução para a vida de vocês. Eu vou ter um caminho, a ponte, a técnica. Mas a verdadeira dor que vocês estão passando na sua vida agora e a própria solução virá de vocês. Não vai vir de mim. Eu posso dar a vocês uma ponta, eu posso tirar a dor do inconsciente e trazer para a consciência. Mas vocês só vão acessar se estiverem no mundo espiritual. Então, todas as nossas ideias, pessoas de muitas ideias, pessoas que têm uma alegria, elas estão conectadas, porque para ter ideia precisa ter alegria. Isso vale, gente, não é só uma ideia para eu construir um livro, isso é assim, ó, vamos supor que chegou na sua mesa do seu trabalho 10 problemas. 10. Chegou 10 problemas. Você vai olhar assim, se você estiver conectada com uma força espiritual, quer falar, Raqueline? Diga. Quer falar, Raqueline? Não, pode seguir, sem querer. Tá. Beleza, senão eu perco aqui o raciocínio, vamos lá. Então, ó, chegou na sua mesa 10 problemas.
Se você estiver conectado com a alegria de servir a vida, você vai ter uma ideia para cada problema, para a solução de cada problema. Mas ali eu estou cansado de ter ideia, estou cansado de ter problema na minha vida. Estou cansado, eu só vivo resolvendo problema. É isso mesmo. Esse mundo aqui da terceira dimensão é só para resolver problemas. A gente vai ter momentos de alegria na vida, com certeza. Com certeza. Mas esse mundo aqui é o mundo dos problemas. É o mundo do bem e do mal, é da dualidade. É o mundo do pancadão, gente, é do rock mesmo, para a gente chegar e dizer assim, olha, eu tive um problema essa semana, mas eu me concentrei e eu encontrei uma solução. Eu, Elisângela, eu adoro achar caminhos cognitivos para um problema. Eu acho isso vibrante. Não que eu queira estar com problema na minha vida o tempo todo, né? Mas eu acho isso bacana quando a gente recebe um problema e a gente diz, espera aí, deixa eu ver como é que isso vai solucionar aqui. Rapaz, eu tive essa ideia, interessante, né, Raqueline? Eu tive essa ideia aqui, o melhor caminho vai ser esse. Isso que eu estou falando para vocês? Isso é o mundo empresarial, isso é o mundo... Muito bem, Raqueline. Isso é o mundo empresarial a você. Então para que a gente possa atuar na vida dentro de um campo onde a gente tem o empoderamento de viver, a gente precisa conhecer 4 mundos, gente. 4 mundos que eles estão totalmente interligados, um não anda sem o outro. Quando uma pessoa não está conseguindo achar o problema, uma solução para o problema dela, é porque o mundo espiritual dela está bloqueado, o mundo emocional dela está bloqueado. E ela precisa se concentrar para ela adentrar pela própria vida em existir. Então, voltando lá à história lá do livro que foi impresso, você precisava ir lá na matriz, no computador. Então, voltando a isso daí. Então, quando a gente volta aí, eu quero trazer aqui para vocês o seguinte. Quem é o livro? Somos nós. Eu sou um livro, você é um livro, Ingrid, Vaneida, Carmen, Mariene, Célia, Cinta, todo mundo que está aqui. O livro é a parte física. Física, gente. Então, você é a materialização dos sonhos dos seus pais. Quem foi que disse essa frase linda? O mestre Bert Hellinger. Então, nós somos a materialização dos sonhos dos nossos antepassados, gente. Nós somos a impressão que os nossos antepassados um dia, né, parou, né? Caramba, um dia eu quero ter um neto, quero que meu neto entre correndo aqui por esse corredor chamando vovô, vovó, quero trazer biscoito, quero trazer um parquinho para esse neto. E esse neto existia? Essa neta existia? Não existia. Ela estava só no mundo das ideias. E antes do mundo das ideias, onde é que essa neta estava? Onde é que essa filha estava? No mundo espiritual. Estava lá no maior. Mas, Elisângela, eu não consigo ver o mundo espiritual. Eu estou olhando aqui agora no meu quarto, na minha sala, eu não estou vendo o mundo espiritual. Mas ele não é para ser visto, ele é para ser sentido. O mundo espiritual a gente sente. E ninguém vai ver. De vez em quando aparece, né, umas assombrações assim, umas fotos, umas coisas que a gente diz, eita, olha, essa foto aqui saiu com a imagem a mais, é um mundo espiritual, batendo foto e dizendo, opa, deixa eu dar um selfie aqui também, né? Então, para a Ingrid poder nascer, para a Célia, a Mariene, a Eli, todas essas pessoas que estão aqui conectadas com esse campo de evolução, alguém pensou. E, ao pensar, ela se conectou com o mundo espiritual. E ela disse em oração, porque uma conexão é uma oração. Vou repetir.
uma conexão com intenção. Conexão é aqui, ó. Pensei, cognitivo. Intenção emocional, coração. Então, coração se torna uma palavra chamada intenção. Então, quando você intenciona alguma coisa, você entra no processo de oração, de meditação. Meditar, orar, não é só a gente parar numa igreja ou dentro de casa com o joelho no chão se sacrificando e rezar, não. Se os teus sentimentos eles são bons e a tua intenção é boa, você está orando o tempo todo. E aí, na hora que você se conecta, né? Voltando a esse exemplo, para vocês poderem entender. Ah, eu queria ter um filho, eu queria ter uma filha. Quando essa filha crescer, eu vou colocar ela no inglês, no xadrez, vou dar muita cultura. Cadê essa menina? Está aqui agora? Não, não está. Mas ela está na intenção, no pensamento. Uma vez que você faz essa evocação, você manda a tua energia para um campo espiritual, uma dimensão quadrante espiritual. Na hora que você se conecta a uma pessoa, que você vai gerar uma criança com ela, você acabou de materializar teu sonho. Então, por isso que o Bert Hellinger falou, né? Mesclando aí as duas teorias. Por isso que o Bert Hellinger falou, nós somos os sonhos dos nossos antepassados. Não vale a pena morrer de tristeza. Não vale a pena morrer de depressão. Nós temos a obrigação de continuar vivos, pulsantes, para a gente fazer jus à oportunidade que a gente ganhou, que é estar vivo aqui e agora, nesse exato momento, com o que a gente tem. Mas, Eli, sabe o que é que eu tenho agora? Eu tenho dívida. Tudo bem. Tudo bem. Mas você está vivo. Então, se você está vivo, você vai ter uma ideia de solucionar essa dívida. Nem que seja, eu vou descarregar um caminhão para ganhar dinheiro para eu solucionar essa dívida. Então, vá para a ação. Vá para o trabalho, né? Então, ó, na hora que eu me conectei para o mundo espiritual através da minha intenção de ter um filho, eu, sem perceber, eu estava no meu mundo emocional, no meu mundo mental e no meu mundo espiritual. A concretização de um filho, ou de qualquer coisa aí que vocês estejam pensando agora, uma concretização de escrever um livro, de fazer um mestrado, de colocar uma empresa, qualquer coisa, isso é a concretização, a materialização física daquela sua ideia, daquele seu sentimento de querer aquilo e daquela sua conexão com o mundo espiritual. Então, tudo isso, né, esses 5 dias de mentorias, eu vou voltar sempre nessa teoria, trazer para vocês mais e mais teoria ainda desse livro, da constelação familiar, para vocês entenderem. Então, vamos lá. O reino físico, o mundo físico é isso daqui, ó, que vocês estão me vendo, ó, boca, nariz, olhos, cabelo, braço. Isso é o mundo físico. E para que eu pudesse estar aqui agora, alguém lá atrás concretizou isso. Ah, Elisa, mas você não sabe, Eli, a minha chegada na Terra, olha, foi difícil. Minha mãe nem queria um filho. Aí meu pai foi lá, deu uma namorada com ele, foi com ela, 5 minutos eu fui feita e depois foi embora. Aham, foi assim, né, Marina? Olha, tá vendo? Aham, você estava tão pronta espiritualmente para nascer, que só precisou de uma vez só, e você nasceu. Né? Então, você nasceu. Então, esse mundo físico é o mundo agora, do teu corpo. É o mundo do teu corpo. E é por isso, gente, que para a gente se conectar com o campo espiritual, a gente tem uma coisa que lá, esse mundo invisível do espiritual, eles não têm. E que eles precisam da gente. Quem é que sabe o que é que a gente tem? Alguém tem uma noção do que é que a gente tem?
Sabe o que é que a gente tem, gente? Energia vital. Energia. Eu estou viva. Então, na hora que eu estou viva, eu posso me conectar com o mundo espiritual. Mas, para que eu possa ter uma conexão com o mundo espiritual, eu preciso zelar, cuidar do meu próprio corpo. Então, quando essas pessoas começam a ficar fitness, cuidar do corpo, ter uma boa alimentação, tirar o açúcar, tirar a farinha branca, não é para só ficar bonita. A gente tem direito de ficar bonita. Então, não é só para isso. É para que a gente... os mundos... Então, eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Por exemplo, quando eu vou abrir uma constelação, eu não consigo me alimentar antes. Para eu abrir uma constelação, vamos supor, eu tenho uma constelação marcada às 14h. Eu tenho que me alimentar às 11h da manhã para fazer digestão, porque é um campo tão forte espiritual dessa conexão que mexe muito comigo. Então, o mundo físico, ele serve para que o campo espiritual ele possa se conectar com esse mundo da terceira dimensão, que é o planeta Terra. E eles precisam da gente. Eles precisam da gente. Porque não tem como chegar uma mensagem aqui na Terra, a não ser pelos vivos. Porque os mortos não vão conseguir passar uma mensagem para a gente. Então, todos os mortos, elas só conseguem se conectar com este mundo tridimensional, que é o mundo do planeta Terra, através do nosso campo físico. E aí é por isso que as pessoas dizem assim, então a minha mediunidade é auditiva. Eu escuto vozes. Então, o mundo espiritual está se valendo da sua audição. Eu vejo uma coisa, eu vejo vultos passando. O mundo espiritual está se valendo da sua visão. Tem gente que sente arrepios, né? Nossa, quando vai acontecer alguma coisa, eu fico toda arrepiada. O mundo está lá se fazendo desse processo que passa, né, pela nossa coluna vertebral, todo um campo da nossa áurea, da nossa energia vital, e se espalha, ramificando para todo o nosso corpo. Então, tirar o açúcar, se policiar no sal, comer bem, não é apenas para a gente ficar bonita e se diferenciar de alguém. Mesmo que isso não tenha problema você fazer isso. É para que a gente possa ter e desenvolver um mundo maior. Só quem vai se beneficiar é a gente. Porque uma vez que ele vai se resguardando sobre tudo isso, eu tenho mais ideias, gente, para poder criar cursos, e-books, lives, né? Tudo isso aqui que eu trago para vocês, isso daqui não é porque eu passei o dia sem fazer nada, não. Eu passei o dia lendo, né? Eu digo em todos os tempos da vida. É lendo, é estudando, é conhecendo um pouco mais, fazendo encontros para poder adquirir um conhecimento, e o meu corpo físico ele tem que estar preparado para chegar até vocês a mensagem. Então, vamos lá entender. Eu quero trazer essa teoria aqui para vocês, né? Então, a energia vital, ela é a mola principal da conexão com os outros mundos, que é o mundo mental, o mundo espiritual e o mundo emocional. Nós vamos falar de todos os mundos, tanto hoje como em todos os encontros. A gente vai ficar indo e voltando nessa teoria. Então, Eli, como é que eu consigo, né, entender esse mundo físico? E olha que incrível que eu vou trazer para vocês. Como é, Eli, que eu consigo entender esse mundo, né? Compreender o que é isso daqui, uma caneta, o que é um copo, o que é isso daqui chamado livro, celular,
como é que a gente vai compreendendo isso e como é que a gente compreende as relações? Porque vai precisar a gente entender, compreender as relações humanas. E as relações, elas são olhadas. A gente olha, quando criança, para alguém para dizer, nossa, é daquele jeito. Né? Por isso que os pais ensinam, peça desculpa, diga muito obrigado quando você receber um presente. Então, esses aprendizados são os aprendizados que a gente vai colocar dentro de um dos quadrantes que eu vou trazendo para vocês, que é o mundo emocional. E antes de eu falar de como a gente capta a vida, eu preciso dizer para vocês que o ser humano, quem rege o ser humano, quem sustenta o ser humano em vida, não é a inteligência cognitiva dele. Eu mesma tenho experiência de, em Brasília, constelar diplomatas, homens capazes demais, cheios de diplomas, inteligentíssimos, poliglotas, mas a emoção totalmente desestruturada. Então, quem é ele que sustenta um ser humano em vida? É o campo emocional. Se eu pudesse trazer para vocês aqui porcentagens, eu diria, vamos, né, só fazendo uma analogia, que o cognitivo ele seria 5% da nossa capacidade. Apenas 5%. E o emocional, que é o nosso coração, ele é 95%. Então, você é um ser emocional. Se você não estrutura teu corpo emocional, o teu corpo físico, ele vai sofrer as consequências. Porque é por isso que vem aquela teoria de psicossomatizar doenças. Por que é a psicossomatização? Ela está aqui, ó, o nosso corpo físico está aqui e o nosso corpo emocional dentro dele. Na hora que eu não consigo me relacionar com minha mãe, não consigo me relacionar com meu pai, né, brigo com uma amiga e saio fazendo esses rompantes na vida, eu vou aguentar, porque o ser humano tem a capacidade de aguentar durante décadas uma relação dificultosa que ele vive. Ele vive 30 anos com problema com a mulher, 30 anos com raiva da mãe. O corpo sustenta. Só que vai chegar um momento que o corpo vai dizer, eu não estou dando mais conta de tanta raiva que eu sinto. Aí o que é que faz? O corpo emocional sustentou a raiva o tempo todo, ele não aguenta mais e passa para o corpo físico toda a descarga elétrica da raiva. O que é que vai acontecer no corpo físico? Doenças, câncer. O câncer é pura raiva. Pura raiva. Uma pessoa que ficou raivosa durante anos. Então, o corpo físico, ele aguenta, gente. Ele aguenta ali aquela raiva, aquelas relações truncadas. Mas vai chegar um momento, se teu corpo emocional não trabalhar isso, vai chegar a doença no teu corpo físico tranquilamente. Tranquilamente. É como 2 e 2 são 4, né? Então, vamos lá. Então, como é que a gente aprende a vida? Aprende e apreende a vida. A gente aprende através dos nossos 5 sentidos e de um 6º sentido que ninguém nunca nos fala, que eu vou trazer hoje aqui para vocês como uma chave de grande cura de entendimento para a sua evolução. Então, vamos entender como a vida é aprendida através dos nossos sentidos. Quais são os sentidos ali? Visão, audição, paladar, olfato e a pele. Né? A pele. A pele é o nosso maior campo, gente, de percepção. E é por isso que um abuso sexual, ele é tão difícil da gente curar. Por quê? Porque uma pessoa que foi abusada, ela captou, na hora do trauma de um abuso, todas as percepções dela entraram em ação. Ela viu o homem vindo, ela ouviu o que ele fez,
ela sentiu cheiros ruins, ela sentiu no paladar o movimento do ato, que o corpo, tudo aquilo. Então, o abuso sexual é difícil de um ser humano passar. Entenderam? Então, vamos entender aqui como é que eu aprendo. Eu trouxe para vocês aqui o campo, né? O campo física boa. Você não vai conseguir se conectar com um campo maior, que é um campo espiritual. Antes da gente chegar lá no campo espiritual, eu tenho que passar pelo meu corpo emocional. Como é que eu passo pelo meu corpo emocional? Quando eu aprendo a vida. E olha como é que a gente aprende a vida. Olha esse exemplo que eu vou trazer para vocês. A gente aprende a vida assim, ó. Mais uma pessoa aqui está pedindo, deixa eu só encaminhar para ela aqui o link. A gente aprende a vida assim, ó. Vocês imaginem uma criança sentada numa mesinha, ela tem volta de 5 anos de idade. Aí ela está sentada na mesa comendo a papinha dela. No sofá aqui ao lado está a mãe e o pai. O pai já tinha chegado em casa meio embriagado, estou dando exemplos, né, gente? E aí, essa criança comendo a papa, o pai dá uma tapa na mãe. Começam a brigar, a discutir. Quando ele começa a dizer, você não presta, você é burra. Ele escutou o pai dizer isso. Como o pai falou de forma muito agressiva, ele fez isso, ele fez uma contração física e ele não teve a coragem nem a ousadia de levantar os olhos, ó. Ó, eu dramatizando aqui, ó. Ele não teve coragem de fazer isso. Ele baixou a cabeça, comeu a papinha dele mais devagar, e aí ele começou apenas a escutar o pai bater na mãe, a mãe corria, escutou jogar uma coisa e cair no chão, e a mãe correu e se trancou. Na hora que se trancou, o homem foi embora. Nesse exato momento, gente, todas as células dessa criança contraiu de dor. E os ouvidos dele escutaram toda a cena. Porque isso foi uma cena. A gente vive no mundo de teatro. Então, quando o ouvido escutou a cena, fez isso. Ó. Olha como ele aprendeu a vida. Pode mandar o link sim, Raqueline, por favor. Manda só o nome aqui para quando eu saber o nome da pessoa, para eu aceitar, tá? Então, ó, na hora que ele escutou a cena, essas cenas, a criança é muito lúdica, né? Se você diz assim para a criança, lá fora tem um bicho-papão, não se iluda, a criança vai imaginar um monstro imenso. Porque são mundos de percepções diferentes. A criança está no mundo infantil. Para ela é muito tudo misterioso para descobrir. Por isso que a gente não pode fazer medo às crianças. Né? Então, ó, a criança escutou tudo aquilo, ela foi aqui dentro do cérebro dela, ela montou uma cena. Ela já conhece o sofá da casa dela, ela sabe a posição da mãe e do pai. Ela começou a imaginar como foi isso apenas pelo ouvido. Quando essa cena entrou para o cérebro, que é o cognitivo, 5%, né? Entrou, tá bom, Raqueline. Entrou o quê? A emoção. Se juntou com a cena cognitiva. O que foi que a emoção dela escreveu, ó, com a canetinha da vida? A emoção dela escreveu assim, ó. Os homens são muito violentos e as mulheres são muito fracas. Ela escreveu essa ideia de vida. Foi uma ideia, gente, isso. Mas essa ideia de aprender a vida desse jeito foi devido à cena com as percepções dela, e ela montou essa estrutura dentro do cérebro dela. Então, o que é que o nosso cérebro contém apenas?
cenas e sentimentos. Apenas isso. Não queiram imaginar que o cérebro humano tem mais coisa do que isso. Não tem. Cenas e sentimentos. Vamos para um segundo órgão sensorial nosso. Vamos imaginar o Joãozinho lá, 6 anos, tinha crescido, e agora o Joãozinho estava comendo, ao invés de papa, estava comendo sopa. Na hora que ele estava comendo a sopa, que ele levantou os olhinhos, o pai estava com outra mulher, que não é a mãe. Ele tinha saído com o pai numa casa de uma amiga e ele viu o pai beijando essa mulher. Ele viu com os olhos. Na hora que ele viu, o que é que entrou para o cérebro do Joãozinho? Não é a minha mãe. Mas meu pai não é da minha mãe? Então, ele viu. Então, na hora que isso entrou, ele automaticamente trouxe racional, sentimento, se encaixou mais uma vez, e mais uma vez ele fez uma frase, teve uma ideia de quem é o pai dele. O papai trai, a mamãe não sabe, então mulheres são traídas. E assim, gente, a gente pode dar exemplo com várias percepções. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma cliente minha. Uma vez uma cliente minha chegou para mim e disse assim, Eli, eu quero constelar um mau cheiro que eu sinto no meu nariz o tempo inteiro. Quando eu vejo, tem aquele mau cheiro. Aí eu disse, tá bom, eu constelo com essas cartinhas aqui, gente. E aí, que é meu baralho, né? Eu chamo de baralho sistêmico. E aí eu falei assim, então traga aqui uma carta que represente você e uma carta que representa o mau cheiro. Eu tenho técnicas do meu método baralho sistêmico que eu vou descobrir quem era o mau cheiro dentro da família dela. E como ela trouxe o mau cheiro, uma mulher, eu falei, rapaz, esse menino tem alguma coisa com a mãe dele. Aí eu digo, traga aqui a mãe da sua mãe. Ele trouxe e colocou a mãe da mãe junto dessa carta do mau cheiro. E eu, né, dentro do meu campo de conhecimento aí da teoria, né, aí eu falei assim, diga aqui para sua mãe, mamãe, eu digo frase, gente, que dói, tá, gente? Eu digo frase que às vezes dói porque eu preciso, eu sou uma terapeuta do amor, né? Então, eu tenho que rasgar a dor da pessoa, cortar, jogar pitadinhas de amor e depois costurar. Então, para eu poder rasgar a dor da pessoa, eu tenho que dizer umas frases meio doloridas. Então, eu falei assim para ele, diga aqui para sua mãe, eu não suporto mais o seu cheiro. Quando eu falei isso, caiu feito uma luva na alma desse menino. E daí ele falou, Elisângela, eu já era uma pessoa grande, né? Já é uma pessoa grande. Eu vou te dizer uma coisa, eu não tinha na minha cognição, no meu racional, que esse mau cheiro que eu sinto é da minha mãe. A minha mãe não gosta de tomar banho ali. E toda vez que ela passa por mim, realmente tem esse cheiro. E ele começou a associar. Então, ele tinha aprendido sobre o que é mãe através de um mau cheiro, gente. Então, as nossas percepções é que vai estruturar o quê? O que é que eu estou querendo dizer aqui para vocês? Espero estar sendo entendida. Vai estruturar o nosso corpo emocional. Então, a ideia que Joãozinho teve, que homem é fraco, ele não pegou essa ideia do além, não, do campo espiritual, não. Ele pegou essa ideia da cena que ele viu o pai bater na mãe. Então, o nosso corpo emocional, que é o que rege o ser humano, em termos até físico, ele é aprendido a partir de quê ali? A partir das experiências de relacionamentos que a gente tem da barriga da mãe da gente até agora. E em especial, até os 7 anos de idade, que é quando o ser humano forma a estrutura psíquica dele. Então, nós somos já formados até os 7 anos.
Muito obrigada, Raqueline. Muito obrigada. Então, ó, nós somos formados até os 7 anos, psiquicamente. Então, tudo que a gente passou dentro da vida intrauterina da nossa mãe até os 7 anos, eles, por isso que tem a cura da criança interior, eles são fundamentais para estruturar a nossa psique, para estruturar aquilo que eu sou hoje. Então, forma a nossa persona, que durante esse período da mentoria eu vou ajudar vocês, através até, depois a gente vai trazer uma pessoa aqui, para eu fazer toda uma estrutura da mentoria com uma pessoa, eu vou sortear aqui uma pessoa, para a gente dizer, vá, me diga aí qual é a sua questão de vida. A minha questão é essa, do físico, mentoria mesmo, tá, gente? E aí eu vou fazer isso detalhadamente com uma pessoa que eu vou sortear nos encontros. Então a persona nossa ela foi estruturada até os 7 anos de idade. E cabe a você agora, que eu sei que nesse exato momento estou falando com pessoas adultas, cabe a você, nesse exato momento, reestruturar a sua persona. Dizer, opa, isso daqui eu puxei da minha mãe, não dá certo, então eu vou deixar para trás. Esse outro aqui foi do meu pai, não dá certo, então eu vou ter uma nova ideia sobre isso. Entenderam? Então, gente, essas percepções, as nossas percepções, ela vai estruturar o nosso corpo emocional. E tudo é dentro de um campo de uma ideia. É só uma ideia. Ah, eu tenho uma ideia de que a inteligência artificial é algo que é ruim para a humanidade. Isso é uma ideia. Não significa que a inteligência artificial vai ser ruim para a humanidade. Depende de quem vai usar. Então, o campo do corpo emocional, do quadrante emocional, ele vai ser estruturado através das minhas experiências, com as minhas percepções e com as relações que eu mantive na minha vida, em especial até os 7 anos de idade. Então, é o olfato, o paladar, o tato, a visão e a pele. E aí, eu trago para vocês aqui um novo campo de percepção que a maioria das pessoas não dizem. E que por que não dizem, Elisângela? Porque o mundo capitalista, eles têm medo que as pessoas desenvolvam, né? Essa sexta percepção, que é a nossa intuição. A intuição nada mais é, nada menos, né? Como parafraseando aqui o Gasparetto, o Luiz Gasparetto, é o bicho que a gente tem dentro da gente. Sabe aquela coisa que você diz assim, você vai andando no seu carro e você tem uma vontade de ir por uma rua. Aí você diz, rapaz, eu olhei aqui, aquele caminho ali é mais perto, mas me veio uma sensação ruim de não ir por lá. Eu vou por aqui mesmo, vou pelo canto mais longe. E, de repente, depois você escuta falar, né, vê nos jornais que naquela rua, naquele momento, naquela hora, teve um assalto lá. Então, o que foi que te livrou desse assalto? Foi o teu campo intuitivo, a tua sexta percepção. Quer ver outro campo intuitivo extremamente forte? Quando você come alguma coisa, né? E você antes de comer, você diz, nossa, eu tive uma sensação que eu não deveria comer aquele salpicão. Não sei se já aconteceu isso com vocês. E aí depois você fica sabendo que a sua amiga que estava com você naquele instante, que comeu o salpicão, teve uma infecção intestinal e você não teve. Então, ou então você comeu o salpicão, teve a infecção, e depois você, toda vez que você vai comer, você lembra, nossa, veio novamente o cheiro daquele salpicão estragado. Isso é tua intuição dizendo a você, cuidado, cheira antes de comer, veja se não está estragado. Então, gente, a sexta percepção da gente, a intuição, ela é a nossa mais pura verdade. Ela é nosso, vamos dizer assim, nosso eu superior, nossa capacidade de se conectar
com o campo, com o mundo das ideias, com o mundo maior. Né? Então essa intuição, ela é nossa, ela é individual, ela é de cada um. E o que é que vai estruturar para que ela possa desenvolver dentro da gente? É um trabalho no campo físico, uma meditação, um momento de silêncio, um sono reparador, né? Então, esses movimentos que a gente vai fazendo dentro do campo físico do nosso corpo, eles vão estruturar todas as nossas percepções, para que a gente possa estar sabendo lidar com a vida de forma melhor. Entenderam? Então todo esse campo é o campo das percepções, é aquilo que a gente diz assim, eu vou entender a vida a partir dessas ideias aqui. E aí, trazendo aqui para vocês, e antes de trazer isso para vocês, eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, se eu posso dar continuidade, se está sendo bem explicado, como é que está? Me falem aí, colocam um ok aí, se está conseguindo compreender. Posso continuar? Você está falando que são quadrantes, né? É o mental, o espiritual, o emocional e o físico? Físico. Isso? Isso. Ah. São 4 quadrantes. O físico, esses 3 aqui, eles estão estruturados assim, ó. Deixa eu ver aqui onde foi que eu fiz um desenhozinho aqui para vocês terem uma noção. Eles estão estruturados assim, ó. Aqui é nosso corpo físico, e aqui em cima como se fossem nuvem, né? Só que essas nuvens, elas estão ao nosso redor, formando a nossa egrégora de luz. Porque todos nós temos uma egrégora de luz. Essa egrégora é especificamente de Elisângela. Elisângela, quando chega, tem aquela energia. Né? Você vê quando uma pessoa tem uma energia, né? Ingrid, Maria, Mariene, Carmen. Então, nossa, é uma energia dela. Ninguém consegue imitar o teu campo de egrégora, de luz. Não há como... Por isso que, uma vez que a gente adquire conhecimentos, ninguém rouba da gente. Podem nos levar dinheiro, podem nos levar funcionários, podem nos levar roupa, anel, mas o nosso campo de luz e de egrégora não tem quem tire da gente, é meu. Assim como vocês, cada um pode dizer, é meu campo de luz. Então, quem tem que cuidar e zelar por isso daqui, ó, ele está aqui ao meu redor. É a áurea, o que a gente já escutou falar, chamado sobre áurea. Então, o mundo físico, ele vai estar envolto ao mundo mental, do mundo mental para o mundo emocional e do mundo emocional para o mundo espiritual. São dimensões que compõem a mesma estrutura daquele ser humano. Então, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, que eu acredito que vocês conheçam, já saibam disso, mas é importante dizer. Por exemplo, quando uma pessoa morre, só morre o corpo físico dela. O corpo mental, o corpo espiritual e emocional permanece. Então, né, menina, nossa, aquela pessoa naquele momento teria feito isso. O que é que a gente quer dizer com isso? Que a ela, aquela energia, aquela egrégora de luz só faria desse jeito. Quando uma mãe morre e o filho dá continuidade a uma ideia dela, a mãe está viva, gente. A mãe continua viva, pulsando, através da consciência pessoal dela. Então, ela está viva ali, não morre, não. Só quem vai morrer esse corpo físico. É ruim passar por um sentimento de tristeza, de morte? É. Mas a pessoa, no final das contas, não morre. Esse mundo não dá, não. O corpo espiritual não morre, não. Ele é eterno. Quando Jesus prometeu a gente vida eterna, foi por causa disso, né? Com a presença de uma pessoa. E costumo dizer que é energia, com certeza. Né? Nossa, aquela pessoa chegou, ficou um clima pesado, né? O campo de egrégora dela está completamente na sombra. Está completamente numa energia negativa, né? Mas aquele o corpo físico
é apenas o que aquele livro que foi impresso. Aonde é que está o grande defeito daquela pessoa que chegou e deixou a energia ruim? Está lá na máquina dela. Onde é que é a verdadeira máquina dela? No mundo espiritual, no mundo emocional e no mundo mental. Então, para aquela pessoa que chegou na sua casa e que tem um corpo ruim de energia, ela tem que ir para cá, consertar aqui na máquina, na origem, como a Cíntia disse. Lá na origem. Tem que ir para as dores dos sentimentos. E é por isso que eu estou trazendo para vocês primeiro como é que esses sentimentos são construídos em cada pessoa. E são construídos através de quê? Para a gente recapitular? Das percepções. Das percepções. Então, cada ideia que nesse exato momento você tem sobre alguma coisa foi um campo de cena de percepção que você absorveu do seu sistema. Já estou entrando nas constelações familiares, que é a minha área, eu sou especialista. Então, quando você tem a ideia, não vou, vamos ver aqui uma ideia, não vou viajar de avião, não. Avião, não vou viajar, porque é perigoso, aquelas pessoas bem carrancudas, né? Isso foi uma ideia que alguém passou. Uma ideia, alguém lá no sistema dela pode ter já morrido de avião, é uma pessoa que teve muitas fatalidades na família, e, de repente, ela está com tanto medo que prefiro ficar em casa, não vou viajar de avião. E está lá rígida, está assim, ó. Está trancado o mundo dessa ideia. Só tem um caminho para ela pensar. Rapaz, quer dizer que se eu for de avião, eu chego no mesmo dia? Não, rapaz, tu chega 2 horas e meia depois em Brasília. 2 horas e meia, mas eu fui de carro e passei 2 dias. Pois é, alguém jogou uma ideia. Então, tudo está focalizado no campo das ideias. É uma ideia quando alguém diz, eu vou deixar meu corpo incrível. E ela vai. Mas o corpo dela só ficou incrível porque ela teve a ideia, trouxe para a estrutura emocional e uniu. E aí, essa estrutura emocional, junto com a cognição, se alinhou a um campo espiritual de força e ela materializou um corpo definido. E aí, como ela de comer bem, o que é que ela vai fazer? Ela vai atrair energeticamente só pessoas que pensam nisso. Só pessoas que pensam nisso. Comer bem faz bem. Ela focou. Aí começa a chegar. Aí as pessoas dizem, está vendo, ó, Deus só manda coisas boas para aquela menina. Aquela outra que é gorda, que poderia estar andando com pessoas que comem bem, não anda, não chega a ninguém. É a vida que é ingrata, a vida é injusta. Não. Tem nada de injustiça. É você que não formulou no teu campo mental, eu quero emagrecer. Não formulou no teu corpo emocional e não fez eles se unirem para que materializar o teu corpo, né? Eu estou falando bastante de corpo hoje porque eu vou dar ênfase maior hoje ao corpo físico, mesmo que não tenha como estar fugindo desses outros corpos, né? Então tudo parte do campo maior e invisível. Desse campo onde você diz assim, vou ler um livro, porque é dentro do livro que eu vou ampliar o quê? Eu vou ampliar minhas ideias. Meu olhar de ver o mundo. Minha forma de ver o mundo diferente. Então, já estou tentando voltar aqui, que eu vou e venho, né? Então, o nosso corpo emocional, né, ele vai ser estruturado pelas relações que tivemos
da barriga da mamãe da gente até os 7 anos de idade. Lógico que isso continua em toda a vida. Então, esse corpo emocional, ele vai estar bloqueado a partir desses momentos. Então, o que é necessário para a gente descobrir por que minha vida está bloqueada em algum canto? Porque aqui na matéria, eu não consigo materializar, deixa eu ver aqui, emprego. Por que eu não consigo materializar um emprego? Porque no meu corpo emocional está preso. O que é que está preso no meu corpo emocional? Uma ideia de alguma coisa. O trabalho do constelador e da consteladora familiar é descobrir qual ideia você está pensando sobre aquele assunto. Eu comecei meu processo profissional a partir daí. A pessoa chegava do meu lado e dizia, mas rapaz, esse cara está só com uma ideia de que mulher trai. Só uma ideia isso, mas tem outras mulheres que não traem. Isso é uma ideia vibrante dentro de você. Puf, 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 está vibrando. Ó. Tchu, tchu, tchu. Entendeu? Então, onde é que eu busquei essa ideia, gente? Eu peguei essa ideia de uma vivência que as minhas percepções tiveram no decorrer da relação da minha família. Então, a ideia de adoecer é uma ideia sistêmica. Você só decide no teu corpo emocional em adoecer, por quê? Porque você está honrando alguém da sua família. Honrando com todo o seu amor. Você está dizendo assim, mãe, eu não posso ser saudável se a senhora é muito doente. Você está dizendo isso inconsciente. Eu não posso, mamãe, ser saudável se a senhora é doente. Então, iria ficar 2 mundos muito diferentes, já que eu desejo pertencer ao mundo da minha família. Entra aí o que Bert Helling descobriu, que se chama os sentimentos de culpa e de inocência. Então, uma pessoa, quando ela está ficando muito saudável fisicamente, que a família dela é toda doente, ela fica assim, gente, saudável assim, ó, trancada, contraída, com culpa. Na hora que ela não consegue sustentar essa culpa tão grande, ela faz isso, ó. Ai, que alívio adoecer. Por isso que a doença, ela é um ninho, ela é um aconchego para o corpo emocional de alguém. Porque na doença e na dor, a pessoa fez isso, ó, côncavo e convexo, ela se encaixou amorosamente a alguém. Ela se encaixou dentro de um campo tão bom, que ela começa a ganhar. O que é que ela ganha? Ela ganha o pertencer. Eu pertenço à minha mãe com a mesma doença dela. Olha isso. Eu pertenço ao meu pai falindo igual a ele. Eu pertenço à minha bisavó. Eu pertenço ao meu bisavô. Até uma pessoa matar alguém, ele está pertencendo, matando igual alguém matava lá atrás. Então, o sentimento de culpa vai ser tão grande de dizer, se eu não matar, eu vou estar diferente do meu sistema. E aí você não aguenta ficar na culpa, porque a culpa, para a teoria sistêmica, ela é a culpa de dizer, eu estou muito diferente da minha família. Que é chamar, né, a gente escuta falar sobre as ovelhas negras da família. Então, as ovelhas negras, elas vão arremessar, porque elas vão com raiva, né? Eu vou morar na Inglaterra. Ela vai, porque ela tá com a raiva. O grande perigo da ovelha negra é porque ela pode voltar pelo elástico sistêmico e dizer assim, ó, volta, diz sinto muito a tua mãe, diz que tudo bem se você tiver uma ideia diferente e depois você vai novamente.
Então, a gente não pode sair de dentro do nosso sistema de forma abrupta. A gente não pode, porque se a gente sair de forma muito abrupta, vai voltar. Eu tenho pessoas, eu constelo em mais de 9 países, né, online. Então, eu tenho pessoas que estavam morando na Coreia do Sul. Eu constelava ela lá, e esse caso foi muito interessante, porque ela disse, ali, eu quero constelar uma coisa inusitada. Eu disse, o que foi? Eu tenho uma vizinha que ela acorda gritando, e eu tenho raiva disso. Aí eu disse, então traga aqui 3 cartas. Dessa vez eu comecei a constelação com 3 cartas. Traga você, sua vizinha e os gritos dela. Sabe onde é que isso foi dar, gente? A vizinha dela fazia o mesmo comportamento que a mãe dela. A mãe dela só acordava gritando. Então, isso quer dizer que o corpo emocional não tem fronteiras. Ele ultrapassa qualquer continente. Uma vez que ela saiu com raiva da mãe dela, ela pode ir para a Coreia do Sul, ela vai atrair uma pessoa com o mesmo comportamento da mãe. Isso é o quê? Isso é a vida dizendo, ô minha filha, ô de casa, posso entrar, porque tem uma dívida, sabe, com a mãe, com o pai, vim aqui cobrar. É a vida, né? A vida não sossega, gente. É a vida que a gente está aprumado, a vida que a gente é equilibrado, a gente quer o nosso emocional bem. Por que vocês acham que a vida quer isso? Porque a espiritualidade quer se valer da energia vital que nós temos para trazer coisas aqui para o planeta Terra. Por que vocês acham que os grandes empresários demoram a morrer? Porque eles estão firmes. Eu trago coisas mais para a Terra. Eu sirvo a vida com esse meu trabalho aqui. Lógico que tem o ganho material por trás disso, mas os grandes líderes, eles estão numa força vital imensa de vida. Eu penso essa ideia, né? Grandes líderes por aí que passaram não sei quantos anos presos e saíram melhores da cadeia. Por quê? Porque uma pessoa comum não sairia melhor de uma cadeia depois de 30 anos preso. Porque lá dentro ele alimentou a emoção dele. Eu estou numa missão e muitos dependem de mim e eu vou permanecer vivo. Então, quem sustentou foi o corpo físico, mas o corpo emocional disse, você fica. Ele disse para ele, você fica. Porque muitos... Mandala, né? Muito bem, Mariane. Mandala é um grande... Eu estava pensando nele mesmo, eu que não queria dar nomes aqui, porque para não estar criando polêmica, né? Mas Mandala é bem... Mandala é aquele lá da África. Não, é Mandela. Nelson, Mandela. Você escreveu aqui, Mandala, eu fui lá. É Mandela, com certeza, Mandela, entendeu? Então, assim, o Mandela, ele saiu, gente, mais forte. Não sei se vocês assistiram o filme dele, Mandela, isso. Não sei se vocês assistiram o filme dele que tem na Netflix. Coisa mais linda do mundo. E ele passou coisas humilhantes dentro de uma cadeia. Quem foi que sustentou ele lá? Foi o corpo emocional dele. Através de uma ideia fixada na mente dele. Eu vou ser a pessoa que vai levar a paz para o meu país. Ele tinha essa ideia. E foi essa ideia que sustentou o corpo mental, o corpo emocional, através do corpo espiritual, que deixou vivo o quê? O corpo físico. Vocês já viram uma pessoa que diz assim, menina, olha, eu vou, o mundo eu vivo, tu continua a mesma. Tu não muda, tá linda do mesmo jeito, mais jovem ainda. Por que vocês acham que uma pessoa vai rejuvenescendo? Não é só tratamento, não é só um creme que ela coloca no rosto. É o corpo emocional dela que está com a alegria de viver. Eu tenho alegria de viver. Eu tenho alegria de resolver os problemas que chegam aqui, ó, na minha casa, na minha vida. Eu vou ter uma ideia para cada solução, para cada problema que chega. Então, esse mundo emocional é o mundo que estrutura até a pele. Então, todas nós mulheres, se quisermos ter uma pele muito bonita, né?
Vamos pensar em alegrias que a nossa pele vai ficar linda. Exatamente. Deixa eu ver aqui o nome dela. Michele. Com curas emocionais, a pessoa melhora e sai das sombras, com certeza. O emocional, realmente, ele é tudo na vida do ser humano. Então, deixa eu ver aqui um pouco mais. Então, tá. Então, essa intuição, não sei se vocês já leram aí o livro do Gasparetto, ele dá o nome de bicho, né? Ele diz que o bicho, ele é esse campo intuitivo que a gente tem e que nos guia, é uma bússola que vai nos guiando, né? Não vai por aqui. Nossa, eu entrei ali naquela casa, eu senti um mal-estar, né? Então, esse mal-estar, eu olhei para o olho daquela pessoa, eu vi uma névoa, uma coisa esquisita, né? Então, esse bicho é ele que nos orienta. É muito mais fácil do que a gente imagina, né, gente? Assim, se a gente parar alguns minutos por dia, se a gente tiver uma questão de problema e dizer assim, eu vou me concentrar aqui e eu vou perguntar para o universo. O que é que eu devo fazer diante disso? Agora, quando você perguntar cognitivo, com muita intenção de querer a cura, eu já tive várias vezes essas experiências. Vai chegar a resposta. E essa resposta pode chegar através de uma pessoa que chega até você e, vamos dizer assim, essa palavra do nada, diz assim, mas rapaz, por que tu não faz isso aqui? Tu não acha que isso aqui é melhor, não? E é a resposta da solução da tua questão. Então, mas você precisa perguntar para a vida, por onde eu devo caminhar? Onde eu devo ir? O que é que eu devo fazer, né? Então, isso mostra, gente, que é o seguinte, né? Eu trouxe para vocês o mundo físico, que tem energia vital, é dentro do campo da energia vital que o espiritual ele pode concretizar no mundo. A física quântica está aí para provar para a gente que o vácuo quântico ele existe. E, né, eu posso dizer o meu exemplo para vocês, de onde é que eu tirei o método baralho sistêmico. Quem já constelou comigo aqui sabe que eu chego de forma precisa na dor de uma pessoa. Eu tirei o método baralho sistêmico, gente, do vácuo quântico. Eu tirei dessa força, eu me concentrei e eu falei assim, tem que existir um caminho que seja preciso de constelar com os bonecos. E não estou aqui, né? Não vou ser boba de dizer, fazer missa aqui de corpo presente. O meu método ele é um método realmente único. É um método preciso, né? Às vezes eu brinco com meus alunos dizendo que eu não vou ser descoberto pela NASA, né? E quando esse dia chegar aí, vai ser espalhado pelo mundo o método baralho sistêmico. Está bem pertinho, viu, gente? Então, gente, para a gente ir resumindo aqui, né? Para a gente poder... Então, ó, o pensamento, ele conduz ao quê? Ao sentimento. O sentimento conduz às ações, os resultados. Pensamentos conduz a sentimentos, sentimento conduz a ações, ações conduz a resultado. Processo onde eu trabalho as minhas emoções, aonde eu vou buscar que dor eu estou sentindo agora na vida, e o que isso tem a ver, né? Vou pegar um lápis e um papel aqui, a minha vida está parada porque eu não consigo pagar minhas contas. Aí você vai pegar um papel e lá vai dizer, eu não estou conseguindo pagar minhas contas. Da onde vem isso? Você vai desenhar, literalmente desenhar. Deixa eu ver aqui se minha mãe fazia isso. Como é que era a vida financeira do meu pai? Meu avô, minha avó. Então, você vai fazer uma árvorezinha mesmo de pessoas da tua família, em termos financeiros, tendo aquele problema que você tem agora, para você saber de onde vem essa ideia de dificuldade de quê? De ter saúde, dificuldade de pagar as contas, muitas dívidas, abortos,
depressões, suicídios, assassinatos, tristezas. Por que que isso está aqui agora comigo? Volta desenhando. Pode desenhar, gente. Eu fiz isso comigo. Muitas coisas que eu desbloqueei na minha vida foi em casa. Aqui sou eu, aqui é a minha dificuldade. Então, eu vou para onde? Minha mãe, meu pai, nananã, vai fazendo esse movimento para você descobrir. Isso daí é descobrir simplesmente o foco para você abrir um processo de cura dentro de você. Rapaz, eu lembrei agora que a minha avó morreu no parto. Por isso que eu tenho medo de engravidar. Rapaz, olha de onde vem essa ideia. Porque o que é que acontece com a constelação familiar? Tudo o que aconteceu lá atrás, que foi muito abrupto, permanece no presente, dentro do sistema, como uma ideia. E aí eu vou trazer uma nova teoria para vocês. O que é que acontece? Como isso ficou como um medo, nós temos, né, dentro da nossa psique, o sistema de defesa psíquico. Então, na hora que uma avó morre no parto, por exemplo, ficou essa ideia, ficou contraída a ideia. Ficou assim, todo mundo, morreu. Ela morreu. Ficou duro. As células do corpo físico ficou dura. Como ninguém não ritualizou essa dor, ó, morreu. Sinto muito. Eu devolvo esse destino para você. Isso foi com você. Nós agora seguimos com alegria e cuidando do teu filho. Ó, meu espírito, se eu sou um ser espiritual, eu tenho que ritualizar minha dor. A maioria das pessoas não fazem isso. Isso vem de gerações lá atrás trancado. E aí chega até você e a ideia está viva. Quantas mulheres eu já constelei que tem medo de engravidar quando eu vi porque a avó tinha morrido no parto. Então, as relações sistêmicas familiares, elas permanecem vivas, que aconteceram lá atrás e que deixaram dores profundas, dores de mães que partiram, filhos morreram acidentados. E aí ninguém ritualizou, né? A Igreja Católica traz a missa de 7º dia, isso é um ritual, e outras religiões também fazem esses rituais. A gente precisa verbalizar, eu sinto muito pelo seu destino. Eu permanecerei aqui, permanecerei viva com alegria, em honra a tudo que eu recebi. Sustento. Então, o pensamento, ele vai, né? Eu estou aí dentro do corpo emocional, o pensamento, ele vai conduzir, né? Tive uma ideia, eu pensei sobre alguma coisa. E, geralmente, a gente só deixa para pensar. Sabe quando, gente? Quando o problema bate na nossa porta. Porque até então, ai, meu Deus, eu escutei falar sobre a inteligência artificial. Ah, mas estudar isso é tão cansativo. Ah, peraí, menina, esse negócio de Instagram, olha, é tanta coisa para fazer. Aí, quando você está sem cliente nenhum, que o mundo todo está no online, você começa a estudar o online. Então, infelizmente, as pessoas só têm a tendência de pensar em alguma coisa só quando está com um probleminha aqui, ó, na mão. Ninguém para assim, deixa eu pensar aqui se de repente eu criasse um copo que venha sozinho até a mim beber água. Né? Quem foi que pensou assim? Os grandes cientistas, né? O Galileu Galilei, o Albert Einstein, tantos cientistas que disseram, rapaz, isso daqui pode ser diferente. Então, a eletricidade, né? Se a gente não tivesse alguém que tivesse pensado, vamos criar uma coisa que dê eletricidade, vamos fazer um avião, a gente não teria um avião hoje em dia, né?
Maísa, pega um copinho d'água ali para mim, tá bom, amada? Gelada. Entenderam? Então, o pensamento, ele é crucial para abrir um campo da própria ideia, do próprio trauma, daquilo que está aqui agora em você parado. Espera aí. Minha vida está parada nisso. Então, você pensou. Quando você pensou, você corre para o sentimento. Do sentimento, você vai ter ações para isso. Seja ritualizar essa dor, seja procurar um terapeuta, procurar uma mentoria, como vocês estão fazendo aqui agora. Esse vir para essa mentoria, gente, ele é uma ação. Olha os 4 mundos aí, ó. Eu pensei na mentoria, levei meu sentimento, porque é isso que eu gosto de fazer, passar essas ideias, concretizei, convidando todo mundo através daquele e-book, ação, e vocês chegaram até a mim. O resultado daqui é muita coisa. Vai sair gente daqui que vai me procurar para fazer constelação, gente para se inscrever na especialização, gente que vai começar a ir para minhas lives fechadas e gratuitas. Vocês vão se curar. Então, o resultado vai ser imenso. É tudo uma troca. Agora, uma pessoa que quer ser uma terapeuta e não está movimentando esse chamar, depois ela não vai ter resultados. Então, o resultado depende da quantidade de pensamento que eu tenho sobre uma coisa, do que eu me lanço com os meus sentimentos, do que eu ser até eu chegar ao resultado da minha vida. Não dá para ficar sentadinha na cadeira rezando, pedindo a Papai do Céu, tá? O mundo espiritual é o mundo da ação. Porque você é o mundo espiritual. E, se possível, repete a parte. O resultado depende dos pensamentos. Os pensamentos conduzem a sentimentos. Os sentimentos conduzem a ações. E as ações conduzem o resultado. Perfeito, anotei. Obrigada. Isso é muito bonito, né, gente? Então, ó, quando eu tenho... Aí vamos voltar aqui para a constelação familiar. Eu tenho o que na minha mente e no meu corpo emocional? Um programa. Programa sistêmico familiar. Tudo que a gente está aqui agora está, não é. Não é. Você não é o que você não consegue hoje. Quer que eu repita? Você não é o que você não consegue hoje. Você é muito... O que você não está conseguindo hoje na sua vida é apenas um reflexo da família. Daquilo que sua mãe disse, não case, apenas trabalhe, porque casamento não tem futuro. Isso foi um programa, gente, que colocaram no nosso HD. Não case, homem dá trabalho, apenas passe num concurso. Foi um programa. Um programa através de uma ideia que está atrelada a um sentimento da mãe que casou, se decepcionou com o marido, passou no concurso e deu certo a vida dela depois do concurso. Aí eu pergunto a vocês, para ela deu certo não ficar com um homem só concursada? Deu certo ou não deu? Deu. Então ela está certa para o mundo dela, não para o meu. Não para o meu, mamãe. Mamãe, eu sinto muito, mas dá para ter os dois. Não dá para ter os dois, gente? Dá para ter os dois. Então, não é verdade? Raqueline pediu aí a palavra, mas quer falar, Raqueline? Não, eu só disse que dá. Ah, beleza. Aí, Mariene pediu a palavra? Diga. Então, eu ouvi a vida toda da minha mãe dizer assim, ai, para que filhos? Não tenha filhos, filhos dá trabalho.
Isso. Aí, qual é a frase que você tem que dizer exatamente agora? Mamãe, o trabalho dignifica a mulher e o homem, né? O trabalho é vida. Porque é muito bom você ter um trabalho. Você ter uma criança que fez cocô e você tem que limpar, que tem que querer ir para o parquinho, né? A vida é movimento. Mas aí a gente tem que ter uma coisa que, às vezes, as pessoas não dizem, a gente tem que ter compaixão pela ideia que a nossa mãe teve, porque para o mundo dela estava certo. E realmente você imagina as mulheres da geração da nossa mãe que tinham 15 filhos. Então você imagina 15 filhos. Dá trabalho ou não dá, filho? Dá, né? É melhor. Mamãe, aí você vai na constelação, olha, mãe, você tem toda a razão, sabe, mãe? Filho realmente dá muito trabalho. Eu sinto muito porque a senhora teve 15. Desenvolver a compaixão. Eu sinto muito. Eu vou ter apenas uma, mãe, porque eu quero sentir um pouco desse trabalho. Entendeu? Então, a gente tem que olhar para os nossos pais e saber por que eles tiveram aquela ideia. E lembrar que não é à toa a ideia que eles tiveram. Eles tiveram uma ideia porque fez sentido para eles passar adiante uma mensagem. E vocês sabem que os nossos pais passaram a mensagem, ó, não tem filho não que dá trabalho, passaram essa mensagem com muito amor. Porque ela diz assim, meu Deus, a menina podendo aproveitar a vida, porque eu de 15 filhos. Aí essa mulher tem razão, né? Essa mulher tem razão. Então, esse mundo que concretiza, que dá resultados, eles precisam também ter o movimento da ação nossa. Então, muita gente não quer chegar nas constelações familiares, por quê? Porque a constelação familiar não vai ser efeito Rivotril, não, viu, gente? Você toma a pílulazinha, espera 5 minutos, você está dormindo profundamente. Aqui você é dona das suas ações. Você vai sair com uma nova forma de enxergar aquela questão e você vai dizer, agora é comigo. Eu penso diferente. Então, a constelação familiar ela vai exigir de você intenção de mudança. Por isso, o foco da pessoa. Porque se a pessoa não me trouxer um foco, eu não vou ficar escutando aqui se a mãe dela fez isso ou aquilo e o pai também. Não vou, não. Porque a constelação não tem essa intenção de escutar a tua história. Ah, Elisângela, é porque minha mãe, meu pai, quando eu era pequena, não sei o quê. Não, não é esse o movimento da cura. A cura, isso não vai curar. São falas que tem dor, tem, mas são falas egóicas. Você precisa trazer o foco. Então para a gente chegar a esse movimento, desses resultados, dessa vida, né? Hoje, aqui nessa parte teórica da mentoria, eu quero trazer para vocês irem refletindo até o próximo encontro, né? E colocarem no papel, para uma parte prática, né? O que hoje na minha vida está parado. Eu quero que vocês vão fazer esse exercício, porque quando eu for sortear uma pessoa para eu fazer um processo todo de mentoria com ela, ela já vai ter isso no papel para facilitar a dinâmica que eu vou usar do processo de cura, tá? Então, levem isso para vocês, eu vou findar aqui a teoria para eu abrir a constelação, então levem isso para vocês. O que hoje está parado na minha vida? Parado, bloqueado, né? E aí vocês vão, a partir dessa pergunta, embaixo, colocar lá o que vocês refletiram e vocês vão traçar uma linha sistêmica de quem possivelmente tem esse comportamento dentro da sua família. Certo? E vocês vão fazer isso no papel e na próxima mentoria eu vou começar a ver o mundo físico de alguém a partir dessa dinâmica, certo? Para a gente depois, para eu fazer um plano completo de mentoria com uma pessoa só. Eu vou abrir uma constelação de cada pessoa, individual, né?
por encontro, mas a mentoria em si vai ser apenas de uma pessoa, para vocês terem um modelo como será. Gente, eu vou abrir aqui 2 minutinhos, se vocês têm alguma dúvida, podem falar. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu só fazer uma pergunta. Essa mentoria que você vai sortear entre as participantes, será gratuita? Gratuita, completamente gratuita. Oh. Oh! Fazer o que eu fiz comigo, eu vou fazer com vocês. Pode abrir o microfone, quem quiser. Não, né? Então tá. Então vamos lá para a brincadeira. Deixa eu ver. Oi, amor. Quero fazer uma pergunta. Estava tentando abrir aqui o microfone. Boa tarde. Não consegui abrir a câmera. Quem é? Eu não consigo ver o nome de todo mundo. Quem é? É a Michele. Oi, Michele. Quando a pessoa tem a questão de dívida e ela não identifica isso na família ali. Dívida, muitas dívidas, pessoas que têm dívidas demais, assim, tem dinheiro, o dinheiro chega, entra, chega, sai, e gera mais dívida, tal. É porque houve muitos abortos na família, mortes, assassinatos, tudo que é de morte. Porque é assim, Michele, a vida, ela é senhora da gente, ela é maior do que a gente. A vida, aquilo aqui que está invisível, que você se corta e a vida vai lá e se... Ela é que manda, tá, gente? Ela manda. Ela que diz, Elisângela vai, Elisângela fica. A gente pensa que tem livre-arbítrio, mas não é isso tudo, não, que a gente pensa. Então, quando uma pessoa assassina outra, ou a pessoa mata, ou assassina, mata, né? Quando a pessoa faz muitos abortos, provocados especificamente, ela gera para a vida dívidas. Porque, olha, são vidas, então ela está dizendo, sou eu quem tira, sou eu. Então, quando eu faço um aborto, eu estou tirando um filho da vida. Estou tirando um filho. Isso vai gerar uma dívida sistêmica, até kármica. Porque lá na frente, alguém não pagou por esses abortos, e alguém lá na frente vai vir com dívidas. Porque a vida está dizendo assim, pague pelo que fizeram. Pode gerar acidentes repentinos, uma pessoa do nada, pum, caiu, morreu. Ela pagou uma dívida da família. Em especial assassinatos, pessoas que morrem de acidente, tá pagando dívida da família, infelizmente, gente. Infelizmente. Ó, eu vou dizer um caso a você, Michele. Entendi. Oi? Entendi. Eu constelei um homem em Brasília, que ele chegou e disse, Elisângela, eu quero constelar que eu estou com câncer nos testículos. Aí tá certo, traga aqui você e o câncer. E eu trabalho com a fenomenologia, né? A constelação ela é fenomenológica. E aí ele foi passando essas minhas cartinhas, deixa eu aqui mostrar para vocês. Quando chegava aqui, dessas crianças, ele nem sabia que isso aqui é criança morta. Ele reservou assim, ele reservou umas 4 cartinhas dessas e colocou do lado, assim, do nada. Nem colocou no campo da constelação. Como meu olho é um olho fenomenológico, e eu mirei logo nos 4 bebês abortados que ele tinha separado. E ele trouxe o câncer, essa doença aqui, essa carta aqui, deixa eu mostrar para vocês verem aqui o que é uma coisa cognitiva e o que é uma coisa emocional. O nosso cognitivo tenta passar a imagem para o mundo de que nós somos muito bons. Muito. Que a gente quer ficar bem na fita, né? Todo ser humano, né? Só que o emocional diz como é que a gente está. Então, ele fez isso, Olha o que ele trouxe, o câncer. Imagina. Essa criança tem algum problema, gente? Não, aparentemente não. Aparentemente não. Então, ele aqui tentou, vamos dizer assim, tentou me enganar, né, no raciocínio, né? Lógico que ele não fez isso de propósito.
E aqui ele separou essas crianças, sem ele nem perceber. Aí eu falei assim, né? Eu pensando assim, eu falei, esse cara, ele nem sabe como foi que esse câncer chegou nele. Então, deixa eu perguntar aqui a ele. Eu falei assim para ele, quantas crianças você já abortou? Ele falou, nenhuma, porque eu sou homem. Já começou por aí, né? Uhum. Aí eu falei, entendi. Eu falei, aí eu mudei, né, a pergunta. Eu falei, quantas crianças você pagou para as mulheres que você engravidou abortar? Sabe qual foi a resposta dele? 4. O número das cartas que ele tinha separado. Então, o que é que aconteceu? Esse homem, ele, além de ele ter muitas dívidas, ele já tinha dívidas, ele psicossomatizou a doença. Por quê? Porque ele provocou muito aborto. Então, o aborto, ele até assusta, o que eu vou dizer aqui. Quando ele é espontâneo, a gente não se sente culpado. Não, não fui eu. Quem foi que tirou o aborto espontâneo? Foi a vida. Ela quis assim, né? Quando o aborto é provocado, infelizmente, na nossa alma, a gente fica com um sentimento de assassinato. Por isso que provoca isso tudo, entendeu, Michele? Entendi. É. Obrigada. Nada, querida. Olha, como eu falei muito aqui, eu não fui mirando em quem eu queria constelar, que eu gosto de ir olhando, sabe, gente? Deixa eu ver aqui. Alguém, se eu for perguntar aqui, uma boa parte das pessoas vão querer, né, constelar? Deixa eu ver aqui. Annalise, Camila. Vocês querem que eu escolha? Tem muita gente aqui novata que não conheço. Querem que eu escolha uma pessoa? Tudo bem, gente, se eu escolher? Eu vi uma pessoa que entrou aqui, não me chamou a atenção. Sim, Quem escolhe você. Eu escolho? Sim. Certo, Cíntia. Quem é a Annalise? A Annalise está presente. Você queria constelar, Annalise? Hã? Hein, Annalise? Acho que não, né? Diane está aqui? A conexão está ruim? Diane está aqui, gente? Diene, amiga, Diene. Cadê? Deixa eu ver. Diene, você quer, Diene? É verdade, desculpa. Você aceita, Diene? Ó, aceita, né? Então, eu vou parar a gravação agora para poder constelar. Quero agradecer aqui ao pessoal do YouTube que vai me ver. Peço a vocês que vocês se inscrevam no meu canal, comentem, compartilhem, curtam, que isso tudo, gente, ajuda a gente a chegar em mais pessoas, né? O YouTube, né, devido ao algoritmo, ele só compreende que o vídeo está sendo bem utilizado e está fazendo um efeito público, né? Até de saúde pública, se ele é passado para mais e mais pessoas. E para que eles cheguem a ser passado, vocês precisam comentar, curtir, compartilhar, tá bom? Então, um beijo a todos vocês que vão me assistir depois. Gente, eu vou fechar aqui e a gente fica, tá? Ninguém sai.